Bom dia. Tá ligado aí? Tá ligado. Tá ligado. Bom, é um prazer estar do lado do Luiz aqui, articulando esse programa do Pedal Sonoro, e ao lado do Lan, que durante muito tempo esteve à frente de algo que para a nossa geração foi muito importante, que é a famosa Maldita. Quem dera que algum dia, nas discussões sobre mobilidade na cidade, nós tenhamos uma penetração na sociedade, como a Maldita teve lá atrás. É evidente que esses assuntos dependem, tem vários olhares que você pode lançar sobre a questão da mobilidade, e dentro da mobilidade, sobre a mobilidade com bicicleta e agora com patinete, alguns deles que não usam o pé e sim elétricos, que passam pela estruturação da cidade para olhar a cidade como o espaço em que as pessoas podem se locomover sem automóvel e até, se possível, sem ônibus, sem Uber, sem táxi, etc. Mas também a gente tem que analisar o tipo de cultura que nós temos na sociedade brasileira. Eu me lembro de um exemplo que marcou a mim e colegas meus da Embratel, quando nós fomos fazer uma viagem de trabalho em Estocolmo, na Suécia, estavam na frente de um hotel que ficava numa grande rotatória. Na Europa é muito comum você ter grandes praças circulares com grandes avenidas convergindo radialmente para elas. E estávamos eu e dois colegas esperando o carro da Embratel sueca para nos levar para a reunião, quando uma senhora muito idosa parou a sua bicicleta no meio-fio, se dirigiu a uma banca de jornal onde não tinha ninguém para vender jornal, mas ela foi com a moedinha dela, pegou o jornal, botou na cestinha na frente da bicicleta dela, sem olhar para o lado, esticou a mão direita e cruzou de um lado ao outro daquela avenida circular, que devia ter umas 6, na memória já me engana, 6 ou 7 pistas, atravessou de um lado ao outro e todo mundo parou. Motocicleta, ônibus, jamanta, caminhão, e a velhinha na dela, foi de um lado ao outro sem olhar para trás, apenas levantou o braço. Algum tempo depois, um japonês que trabalhava conosco na NEC em Brasília, na instalação do equipamento da Embratel em Brasília, fez isso na frente da avenida da Embratel e quase é atropelado. Nós tivemos que resgatá-lo rapidamente, porque essa cultura de respeito ao pedestre, e na ordem inversa, respeito e a prioridade ao mais fraco, nesta ordem, é o pedestre, é quem está de patinete, é quem está de bicicleta, é quem está de carro. Essa prioridade, do ponto de vista cultural e educacional, não existe. E isso, mesmo antes de nós resolvermos o problema de mobilidade, em particular para quem anda de bike, de bicicleta, nós precisamos considerar as mudanças que estão aceleradamente sendo incorporadas na cultura do brasileiro, que são patinetes elétricos que andam com uma velocidade enorme, que não serão respeitados pelos mais fortes do que eles, e que, por sua vez, pela falta de cultura de respeito e de viver em sociedade adequadamente, nós não conseguimos superar e não conseguimos educar a população. Com relação a essa questão da pirâmide, Depois vem para a questão urbanística, né? Pirâmide do trânsito inversa, o Código de Trânsito Brasileiro, que é de 97, ele deixa isso muito claro lá nos seus artigos. Eu acho que não é uma lei perfeita, porque o legislador não pedalava, não caminhava, né? O legislador, infelizmente, ele era muito mais motorista do que né, pedestre ou ciclista, mas é uma lei que ela atende, ou deveria atender. E isso está muito claro lá no CTB. Por que os municípios, enfim, qual a dificuldade de efetivar essas políticas que estão materializadas lá no Código de Trânsito? Tem a ver, com certeza, com as campanhas educativas, tem a ver com a fiscalização. Como é que você enxerga isso aqui em Niterói? Qual a preocupação, se é que ela existe, da Prefeitura em efetivar essas normas e as determinações do Código de Trânsito? Pois é, não são 20 anos já, né? Não se trata apenas dessa gestão. Não é algo novo. Mas o que a gente pode dizer não é apenas de Niterói, mas é também Niterói. A cidade existe para quê? Se nós tivermos um olhar que prioriza a cidade, é um espaço em que nós vivemos a nossa vida com a maior qualidade possível, ou ela é um espaço para negócios, para realização de negócios? Eu acho que são as duas coisas. Porém,
os negócios se submetendo à lógica do interesse público e do interesse coletivo. A nossa cidade é uma cidade, o espaço da nossa cidade, o território da nossa cidade, é majoritariamente ocupado por dois setores da atividade econômica muito influentes, que elegem prefeitos, elegem vereadores e influenciam no dia a dia da definição das políticas públicas da cidade. É o setor imobiliário e o setor de transporte coletivo. Não é à toa, independente de entrar no mérito, se o presidente do consórcio NIT, João, e o outro consórcio transoceânico, também João, estiveram presos com o Rodrigo recentemente, independentemente do conteúdo, da veracidade daquilo ou não, o fato é que as relações entre esta atividade econômica, os prestadores de serviços de transporte coletivo na cidade e a construção civil têm interferido diretamente para que as políticas públicas que possam atender a população, todas elas, em particular da mobilidade, para aqueles lá de baixo da pirâmide, o mais fraco, elas não são implementadas. Por que eu digo isso? O adensamento da cidade, sem que se considere as consequências imediatas desse adensamento, uma maior quantidade de carros, uma construção de prédio, e alguns se vangloriam de prédios com 2, 3 vagas de garagem, que é um incentivo concreto às pessoas andarem de automóvel. E a não adoção de alocação de espaços na malha viária de Niterói, que é antiquíssima, ela é mais antiga do que a nossa cidade aqui na mesa. Então é uma malha desenhada inicialmente em 1860, que em raras situações, o governo Moreira, recentemente com a Transoceânica, para mim uma péssima intervenção, o túnel não, mas a Transoceânica sim, tiveram poucas intervenções que olhassem a cidade como um espaço para melhorar a qualidade de vida de quem precisa se locomover, ir e vir daqui para lá, etc, etc. Isso não foi adotado. Vou falar do governo João. O João deixou, no governo que acabou em 96, deixou pronto para o Jorginho, a gente chama de Jorginho, Jorge Alberto, ex-prefeito, deixou pronto o PIT, Plano Integrado de Transporte e Trânsito. Deixou pronto. Ao final do governo dele... Não. João Sampaio. João Sampaio. Do governo João Sampaio, no final do seu governo de 92 a 96, 93 a 96, deixou pronto o Plano Integrado de Transporte e Trânsito, que estabelecia os primeiros olhares para uma visão de prioridade para a hierarquização da mobilidade urbana sobre pneus. Que significava eu teria que abandonar um modelo concorrencial de linhas pelos corredores. Todos os empresários de ônibus querem passar por um lugar onde tem muito passageiro, independente ou em detrimento de um modelo que existe em todas as atividades econômicas de distribuição de serviços, energia elétrica, gás, luz, telefone, que é de hierarquização. Ninguém tem, por exemplo, telefone na sua casa para falar com o Japão, ele tem um fio levando ele até o Japão. Você tem centros de inteligência que possibilita que a sua chamada seja destinada àquele lugar. Assim como na distribuição de gás, você tem encanamentos com muita pressão e ramais menores que levam com aquela pressão para os bairros e para as casas. O serviço hierarquizado, inicialmente pensado por João Sampaio no período do seu governo de 93 a 96, entregue a Jorge para que começasse a ser implementado, foi jogado para baixo do tapete, e o Hamilton Pitanga, assessorando o Jorge, e renovaram as concessões por mais 15 anos naquele período, jogando para debaixo do tapete o projeto PIT do João Sampaio. O que era o PIT? Que depois veio a ser sucedido pelo PDDT do Godofredo e, por último, pelo Plano Lerner, que é uma atualização do PIT e do PDDT do Godofredo, Plano Diretor de Transporte e Trânsito de Niterói. E o Plano Lerner que adequou, qualificando o estudo anterior e quantificando as demandas para racionalizar a mobilidade. Qual é o espírito desses planos que não saíram do papel? Qual é o espírito? Eu tenho a demanda ponto a ponto, do lugar A da cidade para o lugar B da cidade, de uma matriz de interesse que existe em todo e qualquer serviço público, e você dimensiona a cidade, e o que foi pensado
eram 5 terminais, além de jogo lá, mais 4 terminais regionais. Você como existe no estado de São Paulo, por exemplo. Existem diversos terminais onde você faz uma integração. De integração. Então, 5, além do terminal João Goulart, construído, aliás, durante aquela época que o João esteve participando, infelizmente o João não está mais entre nós. Além do João Goulart, um na região oceânica, um na Saibreira, que possibilitaria os ônibus que descem ali na área do Caramuz, na entrada do Caramuz, que possibilitaria que os ônibus que descem pelo Amaral Peixoto não tivessem que chegar ao centro, entupindo a Alameda, descarregassem as pessoas ali e voltassem, enquanto essas pessoas pegariam terminais uma linha de trocamento, iria até o João Goulart, ou iria até o terminal do Largo da Batalha ou da região oceânica. Essa estrutura, para falar da última atualizada pelo Jaime Lerner, possibilitaria que dos 850 ônibus que transportam 71 milhões de pessoas ao ano, esses 850 ônibus das linhas municipais fossem reduzidos para 250 a 300 ônibus. Esse é o último cálculo feito pelo escritório. Primeiro do Aquino, que é o engenheiro dedicado à questão de transporte, Sinergia, contratada por Godofredo, e depois Lerner. Não existe uma resistência eu acho que é uma resistência por falta de informação até do usuário para fazer essa baldeação, ou um sistema bem operado ele minimizaria? Claro que minimizaria. É assim no mundo inteiro. E aí a gente tem que ver por que não sai do papel e se torna realidade. Aí vou dar um exemplo. O João da Ingá, dono da Ingá, que comprou a antiga 21, 22, etc., e montou uma grande empresa, era Fluminense, se eu não me engano, era jovem, era autoviação Fluminense, amarelinho, que vinha do Fonseca até o centro. O João tem a linha, uma das linhas mais ricas do Brasil, e a mais rica de Niterói, que é a linha 49, 43, que não tem início nem fim, que passa pelos adensados bairros da Zona Norte, da Zona Sul e do Centro, circulando no sentido horário e no sentido anti-horário. Uma hierarquização que reduziria esta frota circulante na mesma caixa viária, que reduziria a 1/3, possibilitaria a liberação de espaço para que nós construíssemos o quê? Seja faixa ou ciclovia, espaços de calçadas em que o pedestre fosse estimulado a se locomover a pé, até para questão de qualidade de vida e de saúde, e abriria espaço nas vias para que nós pudéssemos ter mais espaço dedicado a patinete, a bike, etc. Esses interesses econômicos que se contrapõem à saída do papel dos planos para a realidade tem um significado muito grande. Ele conta com o apoio, para mim, promíscuo e corrupto dos sucessivos governos que administram a cidade de Niterói, desde a época do Jorge, passando por Godofredo e passando por Rodrigo. A gente conhece algum exemplo de padeiro, para falar uma atividade que é muito ridicularizada, mas é uma das que mais emprega gente no Brasil, padaria, pequenos comércios, etc. Um padeiro que saiba que vende 200 pães por dia, ele coloca no forno 600 ou 800? Não. A menos que o preço que ele consiga praticar para cada um dos 200 que ele venda, cubra os custos de fabricação de 800. Aí você perguntaria, mas o que tem a ver isso com o transporte coletivo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A frota de Niterói se locomove, os 850 ônibus, com uma ocupação menor do que 1/3 dos lugares oferecidos. Isto é, para transportar 71 milhões ao ano, ela oferece 270 milhões de lugares na rua. Por isso que só tem ônibus vazio. Exatamente. Por isso é que a ocupação média é de 1/3. Se a gente fizesse o que o João começou a sonhar lá atrás, o que Godofredo viabilizou com o estudo do PDDT, e que o Jorge atualizou com o plano Lerner, se tivesse saído do papel e colocado na realidade, nós teríamos uma racionalidade, teríamos linhas de entroncamento entre os 5 terminais e teríamos linhas de alimentação, trazendo as pessoas do interior dos bairros para o terminal de entroncamento. Se reduziria a quantidade de 250. Empresários que têm as linhas mais rentáveis não querem essa estrutura, porque isso tira deles
a possibilidade de concentração de uma boa parte da renda da atividade econômica, basta você fazer a conta. 71 milhões, 70 milhões de passageiros a R$ 3,90, tá? Estou falando, você vê a quantidade, os recursos que essa atividade econômica traz para os empresários. Qualquer alteração que signifique uma alteração do bolo e da repartição do bolo é contestada e tem oposição. Por isso é que eles se dedicam a influenciar para que o prefeito pense igual a eles. Uma vez o João Lengar chegou para mim e falou: eu gosto muito do vereador Paulo Eduardo, é português muito simpático, gosto muito do vereador Paulo Eduardo, mas o vereador Paulo Eduardo tem uma mania de achar que o Estado tem que se meter em tudo, etc. Eu perguntei para ele: João, eu quero que você me diga uma coisa simples. Tem algum empresário português que opere o metrô de Nova York, o berço do capitalismo? Ele fica com aquela carinha dele, muito simpático, continua simpático, mas não consegue responder. É porque, na realidade, transporte é algo que viabiliza a democracia do ir e vir. E que considere dividindo um bolo com todo mundo e com subsídio do Estado, consiga superar as distâncias entre a casa e o trabalho para uma parte da população que vive disso. Isso não acontece no Brasil. E é por isso que a gente tem que lutar para a mudança de alguns paradigmas no tratamento da questão econômica, para que eles possam, em seguida, influenciar a parte da educação nas escolas, educação de trânsito, respeito ao mais fraco, etc. Essas coisas a gente precisa superar com muita educação e com intervenção política mais eficaz.